Eu queria ler o versículo 20 e 21. Então, por favor, abra sua Bíblia lá comigo. Evangelho de João, vocês já estão craques aí no texto, né? Vamos ficar falando dele durante esse período. 17, versículo 20 e 21. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Em verdade vos digo que vos... Opa, estou errando aqui. Eu estou lendo 16, desculpa, irmão. É que a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo um pouquinho, né? A nossa capacidade. Esse meio? Assim, isso aí, achei. Perdoe a minha idade avançada, né? Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Deus nos abençoe abundantemente através da sua palavra. E a minha oração é que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. Mas às vezes eu acredito que é um tema assim, por exemplo, quando a gente fala de unidade, né? O que vem primeiramente à nossa cabeça? Porque a gente sabe que unidade traz aquele aspecto, até mesmo dentro da matemática, né? De se tornar um, de estar ali. Quando a gente fala, por exemplo, de unidade no casamento, alguns vão dizer que é como se fossem duas folhas de papel coladas, que quando você tenta rasgar ou separar um do outro, né, um dos cônjuges, você tem automaticamente ali a possibilidade de rasgar uma delas. Jesus, em todos os momentos, ou a maioria dos seus momentos, ele falou dessa necessidade de nós entendermos o que é ser uma igreja unida, ou o que deveria ser para que a igreja pudesse realmente estar nessa condição de unidade. Nós temos olhado hoje a nossa sociedade, até mesmo questões políticas. Nós temos, por exemplo, olhado a família brasileira e o diagnóstico que a gente chega muitas vezes é que está faltando justamente o quê? Unidade. Nunca na história nós vimos ou temos visto tanta desfragmentação familiar, tantos rompimentos no que diz respeito aos relacionamentos. Nunca se viu, até mesmo, né, na história do nosso país, essa polarização política, né? Eu confesso para os irmãos que eu venho há pouco tempo a descobrir realmente o que era esquerda e direita. Para mim isso era uma direção, quando a gente estava dirigindo, estava de carro, né? Entra à esquerda, entra à direita, segue reto. Mas aí eu percebi que se tratava de duas ideologias, né? E aí eu descobri que direita está ligada ao conservadorismo, a esquerda está ligada mais a questões liberais, né? E isso tem, de certa forma, até mesmo entrado dentro das nossas casas. A gente hoje até vê as crianças defendendo algum tipo de lado, né? Não, porque eu sou esquerda, é porque eu sou direita. Eu costumo sempre brincar que eu não sou nem esquerda nem de direita, eu sou do alto, eu sou de cima, que aí a certeza da vitória sempre vai ser garantida pelo Senhor Jesus. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é justamente essa desfragmentação. E a gente tem que olhar com muito cuidado. Eu pedi a permissão do Senhor para falar isso aqui, porque a gente é muito orientado no seminário, né? Quando a gente vai numa igreja distante, cuidado para você não exortar a igreja, porque a igreja tem pastor, cuidado para você não falar em temas polêmicos, para não causar problema. A gente até mesmo ensina isso, né? A gente teve ali com o nosso querido irmão Divan, pastor Divan, e a gente passou algumas orientações, mas a gente sabe que na hora Deus muda tudo. Deus, né, fala o que eu quero que você fale, ponto final, né? Mas Senhor, se o pessoal não gostar, não tem problema. Nem sempre na minha palavra eu falei sempre coisas que as pessoas gostaram. É por isso que Jeremias foi para o poço, Elias teve que fugir para a caverna. Então a gente
tem todo esse cuidado para a gente falar, mas falar de unidade, irmãos, falar de comunhão, falar de igreja, eu confesso que é o tema que eu mais gosto de falar, porque é o tema também que eu luto lá na igreja, é o tema também que eu, gasto muita energia para tentar fazer com que a igreja, tem sempre aqueles arranhados, tem sempre aqueles desafetos, se eu não tiver no negócio não vai funcionar, se não for eu que estou fazendo não funciona. Às vezes tem alguns que pensam que são estrelas, outros que têm, talvez uma maior, geralmente no mundo, nossa mãe falava assim, não, tem um gênio forte, a gente não tem mais isso, a gente tem o Espírito Santo, mas tem aquela pessoa que é mais incisiva, e a gente luta o tempo inteiro para mostrar para as pessoas, para os irmãos, às vezes até dentro da nossa casa, que o comportamento tem que ser diferente. Se eu quero ser uma igreja unida, se eu quero realmente desfrutar dessa comunhão, eu tenho que olhar para Jesus e ver como ele agiu, e ver, quando eu falo ver, a gente tem como entrar ali numa sala de videotape e voltar no tempo, mas identificar os registros dos evangelhos, da sua palavra, o que eles escreveram acerca de Jesus e aquilo que ele falou acerca desse tema tão maravilhoso. Mas convenhamos, é um tema que hoje talvez não esteja tão na moda, não nos temas de faixa, de congresso, de algum tipo de atividade, mas o que eu digo é na prática, no dia a dia. Nós conseguimos ter essa unidade que é aqui colocada sempre na nossa casa? Nós conseguimos ter essa unidade que é colocada sempre no nosso trabalho? Eu às vezes me sinto um grande perseguido do meu trabalho em alguns posicionamentos que eu tenho. Quanto mais você buscar servir a Deus em santidade, em uma dedicação, ter uma vida pia, de piedade ali, convicta, ortodoxa do Senhor, mais você fará inimizade. Isso eu digo em relação ao mundo. Quanto mais você fazer concessões, quanto mais você abrir oportunidades para as coisas que não glorificam a Deus, mais você terá amigos e talvez admiradores. Isso é uma verdade, irmãos. Você olha para esses homens da Bíblia aqui que lutaram, batalharam e queriam fazer a vontade de Deus, olha onde eles foram parar. Eles pararam em lugares terríveis. Eu citei aqui Jeremias, Jeremias lá no poço, atolado de lama até o pescoço, e aí a gente vê a inversão, Deus falando para Jeremias assim, Jeremias, clama a mim, que eu vou te falar. É como se Jeremias estivesse tão confuso naquele momento, se Jeremias me permite falar que ele estava confuso, que ele perdeu até mesmo o foco. Deus falou para ele assim, clama a mim que eu vou te dizer, eu vou te mostrar coisas ocultas que você não sabe, coisas que estão acontecendo que você não sabe. Eu vejo essa mesma coisa acontecendo na figura de tantos homens, como Abacuque, como os outros homens também, que ficaram um pouco indecisos diante de algumas ações de Deus, sendo ele o detentor, o coordenador, o dirigente da história, e naquele momento não conseguiram entender, e ficaram indecisos, ficaram com um pouco de dúvidas, até que teve a intervenção de Deus para sanar essas dúvidas. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, queridos, é um texto em que Jesus está se aproximando da sua partida, ele já está preparando os discípulos, ele já está ali dando como sua missão completa, terminada. O que vinha pela frente agora era o seu martírio, era o seu sacrifício, era a cruz, era o Gólgota, era o Getsemane, eram coisas que ele já tinha noção de que realmente iam acontecer. Então qual foi a ideia, no seu poderio, na sua onisciência, foi justamente preparar os discípulos. E aí nós estamos inseridos aqui porque ele vai falar também da gente, daqueles que não estiveram com ele, mas creram nele pela sua palavra. Eu e você não estivemos com ele há 2000 anos atrás, mas ele vai falar aqui que nós, aqueles que creram através da sua palavra,
ele também faz menção a essas mesmas palavras que ele tinha dito aos discípulos. A primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos, nessa perspectiva, nesse prisma em relação a uma igreja, a uma unidade, a uma comunhão, é a gente olhar para ele, olhar para a sua missão. O que caracteriza uma igreja unida, irmãos, e aberta a receber mais pessoas, é justamente o seu amor, o amor que eles dedicam, que nós dedicamos a Cristo, em detrimento não só apenas no discurso, mas em ações práticas. Você sabia que quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele foi rejeitado? A gente lê, a gente estuda sobre isso. Você sabia que ele foi blasfemado, ele foi cuspido? Mas você sabia que depois da sua morte, hoje, nessa última estatística que a gente tem aí mais ou menos 2 bilhões de seguidores de Jesus. Se a gente colocar a fé em Jesus como uma religião, é a maior do mundo. É a maior, é que tem mais seguidores em todo o mundo. A Bíblia é o livro mais lido e mais comercializado no mundo. Mas por que lá no início, quando ele estava andando, quando ele estava no meio de discípulos, não tinha total aprovação dos homens? Foi porque não só a sua palavra, mas foi necessário ele também demonstrar com a sua própria vida a grandeza incalculável do seu amor. E foi justamente esse amor de Deus que ele mostrou na cruz do Calvário. Outra coisa que a gente destaca nesse ponto, irmãos, é que Jesus teve uma obediência sem restrições. Muita gente às vezes se confunde quando Jesus ali vai orar no Getsemane, né? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ali Jesus também estava optando pela vontade soberana de Deus, porque logo, rapidamente ele vai concluir: mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E prevaleceu a vontade de Deus, a vontade do Pai. Se a gente quer uma unidade, queridos, qual é a vontade que tem prevalecido? Qual é isso? Né? A gente tem, eu sempre costumo dizer que existem 2 tipos de compromisso como igreja: o compromisso meu individual e o compromisso que eu tenho institucional. Por exemplo, meu compromisso individual, né? Muitas vezes, como eu sou igreja, eu também, olhando para Jesus, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Nós estamos na igreja lá falando sobre 1 Coríntios, que Paulo em algumas ocasiões vai falar assim: olha, se eu comer carne, se o meu comer carne vai escandalizar algum irmão, nunca mais chegarei perto de carne. Estava acontecendo um problema lá de carne sacrificada a ídolo, né? Aquela coisa toda lá, e Paulo fala: eu prefiro rejeitar a minha vontade do que ser pedra de tropeço para alguém. Então, a minha e a sua responsabilidade individual, ela tem que estar pautada nesse amor, a ponto de eu negar a minha própria vontade, para que aquele que está ao meu lado, que ainda cambaleia na fé, eu não jogue mais no chão, mas eu sirva para ele de sustentáculo até que ele consiga andar com as próprias pernas. E assim, essa é a minha responsabilidade individual, sabe? Porque assim, às vezes a igreja olha, eu tenho até mesmo preparado um trabalho, um projeto, que é talvez falar, né, das necessidades pastorais, não apenas necessidades financeiras, queridos. Eu não combinei isso com o pastor Divan aqui para fazer propaganda para ele, não, mas eu tenho percebido, e você também tem visto os noticiários, de pastores cometendo suicídio, de pastores se divorciando, de pastores aí abandonando tudo, de pastores, eu conheço um pastor que trabalha com dependência química, ele fala: olha, você não tem ideia da quantidade de pastores dependentes de cocaína e de uísque. Eu não estou falando pastores da reserva, jubilados, estou falando pastores da ativa,
que tem enfrentado isso e muitas vezes sozinhos. E aí eu tenho sentido no meu coraçãozinho de preparar um trabalho, um projeto, da gente falar, né, das vicissitudes da vida de um pastor. Porque assim, eu acredito que eu estou lá na igreja já há 12 anos, vou fazer 13 anos lá como pastor, e lá a gente faz tudo, faz obra, faz evangelismo, né? E prega, e corre de um lado, corre do outro, lá a gente não tem grandes recursos, então a gente tem que fazer tudo, né? Então a gente faz tudo. Mas eu confesso para os irmãos que às vezes eu estou muito cansado. E aí eu consigo, não sei até quanto tempo, lidar com isso, porque meia hora para mim sem fazer nada, eu já consigo recuperar minhas forças. Mas eu tenho visto que muitos, talvez, pela pressão, pela falta de apoio, ficam sem saída. E eu vejo que a nossa responsabilidade individual, e já partindo para institucional, é minha e sua, da gente fazer alguma coisa para tentar ajudar esses homens que estão aqui para também nos ajudar. Porque assim, eu às vezes lá no meu desabafo, eu falo para a igreja, irmãos, olha, eu tenho meu emprego público, falta aí 3 anos para me aposentar, 2 anos e meio, sabe, eu tenho minha família, eu estou aqui mais por causa de vocês. Eu estou aqui para ajudar os seus filhos, eu estou aqui para ajudar de alguma forma, eu estou aqui para ser uma ferramenta. Então, olha só, me ajuda aí também, me dá uma força, porque às vezes nós olhamos e nós não encontramos saída. E sabe o que eu tenho aprendido? Que também diante de uma alma humana, a gente precisa às vezes do carinho e do conforto de uma outra alma humana. Nós podemos orar, nós dependemos de Deus, sabe? Nós nos submetemos ao Senhor, mas a gente precisa também, às vezes, de um abraço. A gente precisa também, ó, pastor, estou contigo, hein? Ó, pastor, vamos lá, hein? Ó, eu estou aí firme, sabe? Isso, irmãos, faz uma diferença, e eu vejo que isso também é a nossa responsabilidade institucional, como igreja. A Igreja Batista da Cancela Preta não é o templo. Daqui a pouco o Senhor vai embora com a gente. Ele não fica aqui no templo, não. O templo é você, sou eu. Quando a gente fecha a porta, Ele vai com a gente. Vai para a nossa casa, para o nosso trabalho. Hoje é domingo, vai para a feira. Ele vai com a gente, porque Ele habita dentro da gente. Amém, irmãos? Amém. Ele não fica aqui dentro, aqui vazio, não. Já pensou Deus aqui triste, esperando? Que dia que eu vou ter que? Quarta-feira, Deus aqui desanimado, esperando você chegar. Ele está com a gente, Ele está no dia a dia, Ele está lá contigo na família, Ele vê você chorando, orando de madrugada por um filho, pelo esposo, pela esposa. Ele está sempre com a gente, querendo participar com a gente da nossa vida. Ele nos ama, e é por isso que Ele deu o seu filho. Ele não fica aqui esperando, né? Poxa, está demorando passar o tempo, né? Ele não fica, mas Então, Ele está aqui, Ele está dentro da gente. Quando a gente se reúne, eu acredito que Deus também se manifesta através da sua palavra, através dos seus louvores e através da ação poderosa do Espírito Santo. E esse mesmo que agora está aí, ó, bombardeando a sua mente com um monte de informação, te colocando às vezes diante da parede, falando, olha, você tem que tomar decisão, presta atenção no que está falando, olha, ele está falando contigo. E aí é uma luta, né? Não, comigo não, está falando com a pessoa que não veio. Não, é com você mesmo, não olha para o lado, não olha para trás, é você mesmo. E Ele vai falar com a gente, sabe por quê? Porque Ele quer tratar da gente. Nós temos tido essa responsabilidade institucional, irmãos, de demonstrar esse amor, não só aqui dentro, mas também fora. Jesus ensinou isso para os discípulos. Jesus falou e deixou isso claramente evidenciado na sua palavra. Mas vamos lá, o que realmente eu entendo, assim, no que diz respeito a ser discípulo? Discípulo. Porque ele está falando aqui, a oração dele, nesse texto aqui, é a oração. Primeiro ele ora por ele, e ele vai pedir, Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus está, né, já preparado para pegar o primeiro voo e voltar para o terceiro céu. Né? Ele já está indo embora. Mas aí ele vai orar logo depois, a partir do versículo 6, ele vai orar pelos discípulos. E aí, queridos, eu preciso saber o que realmente é o discípulo. Porque eu entendo que
essa unidade, ela vai depender, ela vai acontecer ou não, se eu realmente entendi se eu sou um discípulo de Cristo ou não. E ser discípulo, irmãos, envolve muita coisa. Eu posso ser membro da igreja, eu posso estar no hall de membros de uma igreja e não ser um discípulo. Eu posso ser um evangélico e não ser discípulo. Porque quando eu falo assim, não, eu sigo o evangelho, a gente está pensando que o evangelho é o quê? É uma meia dúzia de páginas. O evangelho é uma pessoa, é Jesus. Eu sigo a Ele. Então, se eu sou um discípulo, a palavra discípulo, né, o discipulado, é discípulo ao lado do seu mestre. Eu estou do lado dele, ele está do meu lado, eu faço o que ele quer, ou eu faço apenas o que eu quero. Então, eu entendo, queridos, que eu preciso entender o que realmente é ser discípulo. A gente precisa ter muito cuidado. Eu gosto de utilizar uma palavra que às vezes ela parece um pouco forte, mas a gente tem que ter cuidado com a presunção. A presunção, irmãos, é o ato de presumir. É a ideia de, tipo assim, vamos trazer a presunção. Se você olhar lá no dicionário, eu olhei, tá? Para colocar aqui, para poder falar com os irmãos. Esse ato de presumir sem qualquer tipo de respaldo da palavra. Então, se a gente pegasse essa palavra presunção e trouxesse hoje para os dias de hoje, a gente poderia substituir ela por assim: isso não tem nada a ver, pastor. Isso aí, o que está aí na Bíblia, eu não concordo não. Mas você está baseando em quê essa tua resposta? Às vezes, apenas na presunção, que é justamente o julgamento baseado em indícios que assim, não são relevantes, nem tem parâmetro dentro da verdade. É apenas aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo. Mas quando você pergunta, mas é baseado em quê? Em nada, no que eu acho, né? Como se aquilo que a gente achasse fosse alguma coisa, talvez assim, relevante em relação às Escrituras. Quando a gente olha para esses homens, né, os 11 discípulos, né, já vou excluir aqui aquele que não foi, mas quando a gente olha para eles, a gente observa que eles, diante desse tempo com Jesus, né, ficaram ali 3 anos. Jesus com 30 anos inaugurou seu ministério público, com 33 ele foi à cruz. A gente pode entender o ano do amadurecimento, do fortalecimento, o ano que a gente pode entender como, assim, foi justamente efetivado o cristianismo com Cristo ali na cruz. E a gente percebe que esses homens que eram completamente incapazes para os chamados, aos olhos humanos, a gente vai perceber, lá tinham as autoridades judaicas, tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os saduceus, e Jesus vai escolher homens que aos nossos olhos eram completamente incompatíveis a esse chamado. Mas esses homens, irmãos, eles se tornaram discípulos verdadeiros, que deixaram completamente a sua vontade e passaram a representar a Cristo. Quando Cristo está terminando esse discurso aqui, depois ele vai para a cruz, esses homens deram continuidade àquilo que eles aprenderam, àquilo que eles ouviram ao lado de Cristo. Homens incultos, indoutos, muitos ali não tinham qualquer tipo de capacidade, até mesmo emocional. A gente vê o apóstolo Pedro tendo um monte de falha, de erro, né? É aquele que fala que está pronto para morrer, ser preso, e daqui a pouco ele está negando. Quando ele vê o chicote queimando ali, ele já está falando que não conhece, não sei quem é, nunca vi. Justamente esses homens, ao longo desse período, eles se tornaram homens tão significativos que até hoje o que eles escreveram influenciam a minha vida e a sua vida. Amém. Até hoje. E aí a gente percebe que para que eu possa desenvolver essa unidade, eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que ser discípulo.
E isso envolve, queridos, deixar algumas coisas. Jesus deixou a sua glória e veio nos ensinar sobre o reino de Deus. Ele encarnou como homem, ele sofreu como homem, ele vivenciou todos os medos, anseios e pressões que a vida humana nos reserva. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente às vezes tem receio, ele experimentou. Ele experimentou todas as ações por parte de Satanás em relação ao pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi pecado, ele foi tentado, mas ele não pecou em momento algum. Sabe, ser discípulo é eu estar também pronto a deixar, seja lá o que for na minha vida. Quando o Senhor me chamou no ministério, naquele tempo ainda tinha aqueles vestibulares, né, que você tinha que estudar. Hoje é o Enem, mas aquele vestibular que você tinha que estudar. E eu me lembro que eu me dediquei, estudei, eu passei em 3º lugar do curso de fisioterapia. E quando ele me chamou para o ministério, ele falou: deixa isso aí, você vai me servir ajudando a consertar a alma, não o corpo, mas a alma. Eu deixei tudo de lado e fui para o seminário. Ao longo de 4 anos, às vezes indo a pé, não ter dinheiro de passagem, às vezes não entendendo. E aí quando Deus deu um carrinho velhinho, Chevette, quando eu saí do seminário, quando eu olhei, tinha roubado o carro, eu falei: só quer que eu ande, não é possível, né? Mas geralmente no andar, que saía toda a ira, toda a revolta, ali eu ia falando com ele, com mochila pesada, né? E andava 10, 12 quilômetros até chegar em casa, e ali Deus vai, sabe, irmãos, nos preparando, e aí a gente vai entendendo, nossa, é Ele que realmente vai fazendo um homem, Ele vai transformando esse homem. É justamente ali aquele texto, né, que fala da casa do oleiro. Ele vai, sabe, moldando, Ele vai fazendo, ele vai tirando aquelas expectativas que a gente tinha, até mesmo algumas aspirações que a gente tinha no futuro, e Ele vai colocando esse desejo de estar com gente, com pessoas. E às vezes, né, lá na igreja, a gente tem uma característica lá muito forte da nossa igreja, é que só chega gente quebrada lá, só chega gente finíssima, da melhor qualidade, né? Não sei se é porque está perto do presídio ali, mas só chega gente boa, né? Eu não vi ninguém chegar lá e disse: olha, eu vim aqui porque está tudo bem, né, na minha casa, eu tenho grandes recursos, eu vou ajudar vocês, mas lá só chega gente quebrada, que fica algum tempo lá, recupera, se restabelece e volta às vezes até para a sua igreja de origem. E eu vejo essa característica até das crianças lá, crianças que são muito problemáticas, crianças que têm o pai preso, a mãe alcoólatra em casa, e a gente vai lá e a gente luta. Eu confesso com os irmãos que alguns a gente perdeu para o tráfico, foram queimados vivos, não conseguiram, a gente não conseguiu ter meios ali para poder fazer com que aquelas crianças